Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Transitamos pela existência física, realizando as nossas experiências pessoais referentes à forma de existir nesse mundo, descobrindo com isso um universo de emoções e sentimentos, sendo que a parte dolorosa das experiências, aquela para a qual temos dificuldade de observar sem julgamento e de compreender o contributo que trouxeram para o nosso desenvolvimento pessoal, é justamente a parte que traz consigo o sentimento de culpa ou o sentimento de mágoa. Culpa pelo que fizemos ou deixamos de fazer, e mágoa para com tudo aquilo que recebemos de outras pessoas da nossa convivência próxima e que nos conduziu a um lugar de dor e sofrimento. Para ambas as situações, tanto de culpa quanto de mágoa, o nosso processo de cura interior passa pelo mesmo ponto, que é o ponto de reconhecimento dos fatos ocorridos, ou seja, não negar que tudo aconteceu como aconteceu, além do exercício de olhar para tudo o que aconteceu sem julgamento algum, sem nos ocupar em afirmar quem estava certo e quem estava errado, ou o que foi certo e o que foi errado em termos de acontecimentos. Simplesmente reconhecer que foi assim, que tudo aconteceu como aconteceu, e nós sobrevivemos à experiência, modificados pelo aprendizado que aquela vivência nos trouxe. Quando nos distanciamos da necessidade de catalogar os acontecimentos como se todos eles estivessem dentro de uma caixa com apenas duas saídas, a de certo e errado, expandimos em muito a nossa capacidade de compreender a variedade de fatores que incidem sobre os acontecimentos da vida, sobre os encontros e os desencontros, o que nos permite realizar o trânsito da nossa experiência existencial sem nos distrair com o vício mental do julgamento, que acaba por nos fazer esquecer de cuidar de nós mesmos com atenção, sabedoria e amor. Nesse momento de nossa trajetória evolutiva, no qual as nossas consciências se expandem na direção do amor e da luz que em tudo se faz presente, necessário se faz que reconheçamos que a raiz dos sentimentos desalinhados que surgem em nosso interior, vez ou outra, é a energia do medo que nos conduz a julgar tudo e todos e que cria em nosso interior a expectativa do reconhecimento e da valorização que deverá vir até nós por meio das outras pessoas, quando em verdade, como seres divinos que somos, não precisamos desses artifícios para saber a quantas anda a nossa conduta e a qualidade dos pensamentos e sentimentos que cultivamos. Basta direcionar para eles a nossa consciência e ela mesma nos dirá. É justamente quando acalmamos o burburinho da nossa mente analítica, que se ocupa em realizar comparações a todo instante e a avaliar o que se passa em torno de nós, e simplesmente procuramos ouvir a voz do nosso coração, é que podemos não apenas contatar com o que verdadeiramente faz sentido para nós, como podemos observar com consciência os movimentos que realizamos
e identificar quais deles são mantidos pela energia do medo e quais deles são mantidos pela energia do amor. Quais deles fazem parte de um acordo inconsciente de conveniência que firmamos conosco e quais deles representam o sentimento real que pulsa fortemente em nossos corações. Isso para poder compreender que enquanto mantemos padrões de comportamento para corresponder às expectativas das pessoas que fazem parte do nosso contexto de vida, mantemos a nossa alma encarcerada, realizando papéis e funções que não se alinham com o que somos em essência, e assim mantemos ativo o nosso circuito particular de dor e sofrimento. Quando o Mestre Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos que a verdade liberta, ele se referiu não apenas ao conhecimento da verdade por detrás dos fatos da vida, como também e principalmente se referiu às verdades que se encontram em nossos corações e que, por conveniência ou para que possamos nos ajustar melhor ao padrão social vigente em nossa época, nós as suplantamos e as enterramos em calabouços profundos em nosso interior, como se ao retirarmos essas partes de nossa frente, elas deixassem de existir. Só que isso não acontece, pois quando enterramos uma parte de nós e ajustamos a nossa conduta para que essa parte não se manifeste, ela continua viva e atuante em nosso inconsciente, mais forte do que nunca, uma vez que a negamos e não reconhecemos a sua existência. Começamos a travar uma luta conosco, como se tivéssemos que ofuscar uma parte de nós a todo custo, quando somente esta parte nos pede um espaço de acolhimento em nossos corações, nos pede o direito de existir e de fazer parte. Só isso. Não precisamos dar vazão a todas as partes de nós, principalmente aquelas que representam as expressões reativas ou automáticas que surgem das regiões pouco iluminadas existentes em nosso interior. Contudo, é necessário sim que abracemos todas elas, principalmente aquela que não compreendemos, que gostaríamos que ela não estivesse ali, pois se ela existe, é porque representa uma parte da nossa história de vida e traz consigo um aprendizado específico que somente por meio da aceitação iremos alcançar. Com essa narrativa, amados seres, queremos dizer que vocês não precisam ter medo de ser quem são, não precisam se envergonhar do que já praticaram nessa vida, nem tampouco carregar mágoas profundas sobre os equívocos praticados por outros seres. Vocês podem optar por abrir o coração e receber toda a história como foi, sem catalogar os eventos como bons ou ruins, sem se preocupar em compreender quem foi vítima e quem foi algoz, pois em uma única existência nós temos a oportunidade de experimentar esses e outros papéis, e todos eles, em um espaço de não julgamento, colaboraram para o que somos hoje. Todos ampliaram o nosso nível de percepção sobre a vida e o viver. Todos contribuíram para a expansão da nossa consciência na direção do amor. Fiquem em paz, amados seres, firmes em vossos postos de experiência, recebendo com dignidade e altivez o que a luz da verdade vem lhes entregar nesse momento, em nome do divino amor. Vós sois seres divinos, sois o divino amor que, em essência,
pede passagem nessa experiência existencial. E nós somos irmãos, somos o amor que caminha ao vosso lado em todos os momentos de vossas vidas. Namastê.